Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, amém? Espero que todos estejam bem para a glória de Deus. Queridos irmãos, hoje estaremos meditando nos capítulos 17, 18 e finalizando no capítulo 19 do livro de Êxodo. Convido agora os irmãos a participar desse momento tão especial, onde estaremos agradecendo a Deus pelo dia de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu és bom. Obrigado, Senhor, por todas as dádivas que o Senhor nos deste. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, a Tua palavra que o Senhor nos deste. E vimos na Tua palavra, neste livro maravilhoso que é o livro de Êxodo, o como o Senhor tem cuidado do Teu povo. Durante o dia, o Senhor guiava o Teu povo com uma nuvem e à noite com uma coluna de fogo. No deserto, um local de escassez, um lugar onde não tinha muita vida, mas o Senhor cuidou do teu povo. O Senhor fez com que teu povo entendesse que era para serem dependentes do Senhor. Num dia escaldante pelo sol, o Senhor cobriu teu povo com uma nuvem, e ali dava a sombra e o refrigério. À noite no deserto, muito fria, e o Senhor colocava diante deles uma coluna de fogo para aquecê-los. E tanto a nuvem quanto a coluna de fogo guiavam o teu povo. No deserto, o Senhor abriu as rochas e deu ao povo muita água para beber, como se a água brotasse de uma fonte. O Senhor enviou a eles codornizes, maná. O Senhor supriu todas as suas necessidades. Este é o Deus que servimos. Esse é o Deus que pregamos, esse é o Deus no qual acreditamos, esse é o Deus no qual entregamos as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, essa palavra que nos guia, ilumina o nosso caminho, ilumina os nossos passos, nos guia. É a Tua palavra, Senhor, que nos fundamenta em princípios e valores, esses princípios e valores que estão tão banalizados nos dias de hoje, mas o Senhor nos orienta através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo que nos conduz ao caminho da verdade. A Tua palavra que nos envolve de uma tal forma que não conseguimos mais, ó Pai, viver sem ela, pois ela é alimento espiritual para as nossas vidas. Nos abençoe, nos dê graça, sabedoria e entendimento para compreender, entender e guardar a Tua palavra em nossos corações. Te louvamos e agradecemos este dia maravilhoso, em nome de Teu Filho amado, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o caminho, a verdade e a vida. Esse é o nosso Cristo, aquele em qual nós depositamos toda a nossa fé. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Queridos irmãos, gostaria de iniciar no capítulo 17, onde nós veremos dois eventos importantes aqui na jornada dos israelitas pelo deserto. Um deles é o milagre da água, da rocha em Refidim, e a batalha contra os amalequitas. Esses acontecimentos, irmãos, revelam tanto as lutas contínuas dos israelitas como a contínua provisão e proteção de Deus. Os israelitas, amados irmãos, mais uma vez enfrentando escassez de água, discutem com Moisés e questionam por que ele os tirou do Egito para morrer de sede no deserto. Moisés então clama ao Senhor e Deus o instruiu a golpear uma rocha específica em Horebe com seu cajado. Quando Moisés obedece, a água jorra da rocha, suprindo então as necessidades do povo. O lugar é chamado de Massa, que significa prova, e Meribá, que significa disputa, por causa da
contenciosidade dos israelitas e da prova do Senhor. Os amalequitas, amados irmãos, uma tribo nômade, atacam o povo de Israel em Refidim. Moisés então instrui Josué, seu assistente, a selecionar homens para lutar contra os amalequitas, enquanto Moisés, Arão e Hur sobem ao topo de uma colina. Enquanto Moisés ergue o seu cajado, os israelitas prevalecerão na batalha, mas quando ele o abaixar, os amalequitas ganharão vantagem. Arão e Hur apoiam Moisés, levantando seus braços, e com a ajuda deles, os israelitas derrotam os amalequitas. Deus, irmãos, instruiu Moisés a registrar a derrota dos amalequitas como um memorial, enfatizando que ele apagará a memória dos amalequitas debaixo do céu. Apesar, irmãos, de sabermos que muitos em Israel não eram verdadeiros filhos de Deus, por não terem tido a fé que justifica, e por conseguinte disso não conheciam de fato ao Senhor, no entanto faziam parte da nação eleita, estavam debaixo da aliança feita com Abraão, porque aquela antiga aliança era coletiva, e assim toda a nação serviu ao propósito de ilustrar o modo como Deus trata com aqueles que fazem de forma efetiva parte do seu povo, ou seja, todos os que estão aliançados com Ele por meio da fé em Cristo Jesus. A partir do momento, irmãos, que todos os israelitas fossem aspergidos com o sangue dos animais que seriam oferecidos como sacrifícios a Deus, para marcar uma aliança de Deus com eles no Monte Sinai, debaixo da leitura do livro da lei, que seriam também aspergidos com sangue e com aquele sangue, para firmar um pacto, um compromisso, uma responsabilidade que agora seria mútua e não individual. Deus, irmãos, cuidaria dos interesses deles e eles cuidariam dos interesses de Deus. Israel, então, irmãos, passaria a ser uma nação sacerdotal e assim teria que dar contas de seus atos ao Senhor, especialmente quando a serem um modelo para o mundo na prática do amor e da justiça. E finalizando o capítulo 17, esse capítulo continua a revelar os desafios e crescimentos do povo de Israel enquanto viajam pelo deserto. Destaca a sua dependência de Deus para sustento, proteção e vitória. O capítulo também aponta Moisés como um líder e intercessor significativo, irmãos, na comunidade e serve como um lembrete da importância da fé e da unidade entre o povo de Deus. E assim finalizamos o capítulo 17. Amém? Olá, irmãos. Estamos iniciando então agora o capítulo 18, onde este capítulo conta a história da visita de Jetro a Moisés e ao povo de Israel no deserto. Este capítulo também destaca princípios importantes, irmãos, de liderança, delegação e apoio comunitário. Vemos já no início do capítulo, entre os versos de 1 a 6, onde Jetro, sogro de Moisés, ouve sobre todos os eventos milagrosos e a libertação dos israelitas do Egito por Deus. Ele decide então visitar Moisés, trazendo consigo a esposa de Moisés, Zípora, e seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. Ao chegar, Jetro observa a rotina diária de Moisés enquanto julga as disputas entre o povo de manhã até a noite. Jetro, então, irmãos, está preocupado com o bem-estar de Moisés e sugere que o fardo de julgar cada caso sozinho é pesado demais para ele. Jetro, então, aconselha Moisés a nomear líderes capazes e confiáveis para ajudá-lo a julgar o povo.
Esses líderes, irmãos, deveriam ser responsáveis por lidar com disputas menores, enquanto Moisés continua a cuidar dos assuntos mais significativos. Moisés então atende o conselho de Jetro e seleciona homens capazes para o ajudá-lo. Jetro parte retornando para sua terra. Moisés então implementa a estrutura de liderança recomendada pelo seu sogro, permitindo um sistema de governação mais eficiente e de uma forma mais equilibrada entre os israelitas. Capítulo 18, veremos a respeito dos nomes dos filhos de Moisés que tinham os seguintes significados. Gerson significava refúgio e Eliezer significa ajuda de Deus. Ele lhe deu esses nomes quando estavam em Midian, quando fugiam do Egito. Jetro, o sogro de Moisés, os trouxera consigo juntamente com Zípora até ele no deserto, pois soubera o que havia feito o Senhor aos egípcios. Certamente, irmãos, Moisés deve tê-los encomendado ao cuidado do sogro, para que estivessem em segurança enquanto se encontrava em missão no Egito. E agora, como estivesse se aproximando do Sinai e estando perto de Midian, onde Jetro residia próximo do citado monte, teve a alegria de ver de novo a sua família, amada família. Moisés, amados irmãos, honrou seu sogro, que era sacerdote em Midian, inclinando-se diante dele e dando-lhe a honra de tomar a iniciativa de apresentar os sacrifícios ao Senhor, e finalmente atendendo ao seu conselho à forma de julgar o povo, constituindo juízes sobre Israel para dividirem com ele a carga de julgar as suas causas, segundo os estatutos e mandamentos de Deus. E finalizando o capítulo 18, irmãos, isso tudo demonstra que a grandeza de Moisés não afetou em nada a sua humildade. Era exatamente na sua humildade que estava o segredo da tua grandeza. E por isso que o Senhor nos ordena que todo aquele que quiser ser grande, que seja então, irmãos, servo e humilde. No capítulo 18 de Êxodo, irmãos, nos mostra então a implementação bem-sucedida do Conselho de Jetro, que resultou na reorganização eficiente da administração do povo de Israel. Essa passagem nos ensina sobre a importância de ouvir conselhos sábios, agir com rapidez e eficácia na implementação de mudanças, escolher líderes competentes e compartilhar responsabilidades na liderança. Moisés, irmãos, ao seguir o conselho de seu sogro, demonstrou humildade, visão e habilidade de liderança, o que beneficiou grandemente a comunidade de Israel em sua jornada pelo deserto em direção à terra prometida, a terra que Deus havia dado a eles. E com isso, irmãos, nós finalizamos a leitura e a exposição do capítulo 18. Vamos comigo, amados irmãos, para o próximo capítulo, capítulo 19. Olá, irmãos, capítulo 19 do livro de Êxodo. Nós veremos que este capítulo descreve a preparação e a antecipação dos israelitas para seu encontro com Deus no Monte Sinai. Neste capítulo, irmãos, veremos a entrega dos 10 mandamentos e o estabelecimento da aliança mosaica. Então, veremos que no início do capítulo, que no terceiro mês, após deixarem o Egito, os israelitas, irmãos, chegam ao deserto do Sinai. Eles acampam ali em frente à montanha. Moisés sobe ao monte e Deus fala com ele, reiterando então a promessa da sua aliança de tornar os israelitas um bem precioso, se eles obedecerem à sua voz
e guardarem a sua aliança. Deus declara que toda a terra é sua, mas os israelitas serão um reino de sacerdotes e uma nação santa se seguirem os seus mandamentos. Moisés, então, irmãos, desce até o povo e transmite-lhes a mensagem de Deus. Ele reúne os anciãos e transmite as condições de Deus para a aliança, às quais o povo responde de uma forma afirmativa, dizendo: tudo o que o Senhor falou, faremos. Deus então instruiu Moisés a consagrar o povo e fazê-los lavar as suas vestes em preparação para o terceiro dia. Quando Deus descera sobre o monte Sinai à vista de todos, barreiras são colocadas ao redor da montanha para impedir que alguém toque ou se aproxime dela. Um forte toque de trombeta sinaliza ao povo para se reunir no sopé da montanha. Na manhã do terceiro dia, há trovões, relâmpagos, uma nuvem espessa na montanha e um som de um forte toque de trombeta. Deus desce, amados irmãos, sobre o monte Sinai em fogo, e a fumaça cobre a montanha. A montanha inteira treme. Moisés conduz o povo ao sopé da montanha, e Deus com ele ali fala de uma forma poderosa. Capítulo 19 de Êxodo, irmão, se introduz a solenidade para a doação da lei no Monte Sinai, que constituiu uma das manifestações, irmãos, mais notáveis da glória divina que este mundo já presenciou. O povo deveria se purificar durante 3 dias, e a santidade exigida para o ato da doação da lei seria representada cerimonialmente no ato de o povo lavar as suas vestes e demarcar limites, né, ao redor do sopé do monte, de modo que ninguém os ultrapassasse para que não fosse morto. Deus falaria de modo audível a todo o povo. Olha que bênção. Moisés, então, irmãos, levou o povo para fora do arraial até o sopé do Sinai. E Deus lhe falaria os 10 mandamentos, que estão citados no capítulo seguinte, em Êxodo capítulo 20. E o clamor de trombeta ia aumentando cada vez mais, e Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor chamou Moisés do cume do monte Sinai, para que subisse até ele, para receber as instruções, para serem passadas aos sacerdotes e ao povo. Os sacerdotes, irmãos, deveriam se consagrar para que não fossem, feridos por Deus, e não deveriam subir no monte, bem como todo o povo, senão somente Moisés e Arão. E foi assim, neste quadro, que todo o povo ouviu o Senhor proferir os 10 mandamentos. Era através, amados irmãos, da mediação de Moisés que Deus tratava com toda a nação de Israel na antiga aliança. E é através da medição de Jesus que ele trata com os cristãos na nova aliança. Assim como era Moisés que o povo deveria ouvir e obedecer para que fosse firmada a antiga aliança, de igual modo é a Jesus que devemos ouvir e obedecer na nova aliança, pois ele é o único mediador entre Deus e os homens. Esse é o plano de redenção de Deus para o povo de Israel. Ambos exigiam consagração, santificação daqueles que se aproximavam de Deus para entrarem em aliança com Ele. Mas é destacado, irmãos, que muito maior responsabilidade se espera dos cristãos na nova aliança, porque tem feito um pacto eterno com Deus, que não pode ser desfeito e anulado, assim como os israelitas haviam feito em relação à antiga aliança, que permitia tal possibilidade, uma vez que nos seus termos não havia a promessa de vida eterna para os aliançados. E finalizando, irmãos, o capítulo 19.
Nós veremos que em Êxodo, capítulo 19, descreve a manifestação de Deus no Monte Sinai de uma maneira majestosa. Este evento, irmãos, extraordinário, representa um ponto alto na relação entre Deus e o povo de Israel, enfatizando a santidade, a reverência e a importância da obediência na busca do divino. Moisés, irmãos, serve como intermediário e a montanha se torna o local sagrado do encontro. Essa passagem nos lembra que a proximidade de Deus é um privilégio e uma responsabilidade que requer, irmãos, preparação espiritual constante e um profundo respeito pelo sagrado. É um lembrete poderoso de que, em nossa busca espiritual, devemos estar dispostos a ouvir e a obedecer à voz de Deus com humildade e também reverência. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Êxodos, capítulos 17 e 18, e finalizando no capítulo 19. Desejo a todos os irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação e que Deus os abençoe grandemente. Até amanhã, onde daremos continuidade na leitura e exposição deste livro maravilhoso, onde vimos aí a manifestação do poder de Deus, a presença gloriosa de Deus para com o teu povo. Um forte abraço, fiquem com Deus.